Fala galera, meu nome é Caio Sicas, bem-vindo ao canal Faculdades. E dando continuidade aí nas últimas aulas, tá? A gente vai ver hoje a função reduce, tá? A função map, filter e reduce que a gente vai ver hoje, elas são bem importantes e você consegue fazer bastante coisa aí com os iteradores do Python, né? Então listas, dicionários, tuplas, a gente consegue brincar bastante com isso. E hoje a gente vai ver essa função reduce, tá? Então bora pro Jupyter entender ela melhor. Então, agora a gente está aqui no Jupyter, tá? A função reduce, igual a gente viu nas aulas passadas, a filter e a map, ela vai receber uma função e ele vai receber um iterador. E aqui eu coloquei porque é um valor opcional, tá? Então, esse valor inicial ele é opcional, não é obrigatório começar, tá? Se a gente não passar ele, você vai ver, ele vai começar do primeiro elemento do iterador. Então, vamos entender o que ela faz, tá? Ela aplica a função aos elementos até que reste um elemento, tá? De maneira cumulativa, tá? Então, pode não ter ficado claro, mas vai pegar essa função e ele vai aplicar sobre esse iterador. Por exemplo, se for uma função de soma, vai somar um elemento ao outro até que só reste um elemento. Então ele vai acumulando essa função. Vamos colocar aqui em prática que vai dar para entender melhor. Primeiro, ela não é, de novo, não é uma função padrão do Python, igual o star map, por exemplo, aqui a gente tem que baixar ela de uma biblioteca. Então eu vou dar um from functools, tá? Import reduce. Beleza? Então a gente agora já pode utilizar essa função reduce. Então vamos supor que eu crio uma lista aqui, nums 1, 2 e 3, tá? Eu vou passar aqui o reduce e vou passar a função lambda, onde eu somo, onde primeiro eu recebo, né, o x e o y aqui, por exemplo, e eu somo o x mais o y. E eu passo a minha lista nums. Primeiro, ó, como ele só retorna um número, a gente não precisa ficar passando isso daqui para a lista para enxergar o resultado, tá? Então vamos entender o que ele fez. Eu passo dois elementos e eu estou falando que eu quero somar esses elementos. Então, que nem eu falei, ele vai aplicando essas funções de maneira cumulativa. Então ele pega 1, mais o 2 dá 3, mais o 3 dá 6. E aí ele acaba quando só resta um elemento nesse iterador. Por exemplo, ó, vamos copiar até isso daqui. Vamos trocar isso daqui para 2, por exemplo, e trocar isso para multiplicação. Então vamos lá, ver o que ele fez. Ó. Multiplicou 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3 dá 12. E aí ele retorna o 12. Tá? Então você vê que é bem simples, ele vai aplicar essa função que a gente está passando aqui de maneira cumulativa entre os elementos aqui do nosso iterador. Né? Então aqui a gente está passando lista, né? Ele vai aplicando cada elemento dessa lista em cima do próximo e assim por diante. Ó, por exemplo, ó, aqui ele deu 12, se eu adicionar o item 10 aqui só, ó lá, ele vai pegar esse 12 praticamente, né, que 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, e aí vezes 10 vai dar 120. Ele vai fazendo isso até o final. E até vamos entender agora esse valor inicial, por exemplo. Vamos pegar esse primeiro exemplo, tá? E o valor inicial é, que nem aqui, ó, ele começou 1 mais 2, 3, mais 3 dá 6. Aqui eu posso falar que eu quero que ele comece de 50. Então ele começou de 50, ele pegou 50 mais 1, 51, mais 2, 53, mais 3, 56, tá? Então aqui é um valor inicial, mas como vocês viram, é um parâmetro opcional, eu posso utilizar ou não. Aqui eu vou passar umas funções extras para vocês, tá? Então vamos começar pela função enumerate, tá? Então a enumerate, ó, ela retorna o índice e o valor, tá, do nosso iterador. Isso pode ser muito útil mais para frente, quando a gente aprender a brincar aí com pandas, vocês vão ver que vai ser muito útil. Então vamos supor aqui que a gente tem uma lista, tá? Uma lista, como a gente já sabe, os índices começam com 0, com 1, 2 e 3, beleza? Então, se eu passar aqui a função enumerate e passar nums aqui, por exemplo, olha lá o que ele retorna justamente isso daqui. Vamos jogar para a lista para a gente ver aí qual vai ser o retorno, tá? E olha lá, ele me retornou uma lista, tá? E dentro dessa lista, tuplas, tá? Com o índice e o valor, que nem eu falei aqui. Então ele retorna o índice e o valor, tá? Então o primeiro aqui é o índice 0 e aqui o valor é 5. Aqui é o índice 1 e o valor 10, índice 2, valor 6, tá? Então isso é muito útil quando a gente quiser trabalhar com uma lista e quiser, por exemplo, falar, eu quero pegar os 10 primeiros elementos dessa lista. Eu posso usar o enumerate e usar aqui, ó, esse primeiro valor, tá? Então, quando chegar aqui no elemento, por exemplo, 9, eu sei que eu peguei os 10 elementos dessa lista, tá? Então, a gente consegue brincar bastante aí, por exemplo. Até eu vou dar um exemplo, tá? Eu já tenho baixado aqui, ó, a função star map, beleza? Então, eu vou até copiar aqui, ó, só pra gente reutilizar, tá? E aqui na função star map eu passo uma função. Então, vamos supor que eu queira somar aqui esses dois caras e eu vou passar essa lista aqui, tá?
Então, ó, essa lista retorna isso daqui, ó, vamos ver o que ele vai retornar. Ele está somando aqui agora o valor e o índice desse número. Então, ele está pegando 5 mais 0, 1 mais 10 dá 11, 2 mais 6 dá 8. Então, praticamente eu estou passando essa lista e somando o valor com o seu índice, tá? Então, esse é o primeiro número da lista, vai ser 0, vai ser índice 0, né? Segundo elemento da lista é índice 1. Então, ele está somando esses dois caras, tá? Então, a gente consegue começar aí a brincar aí com esse enumerate aí em várias ocasiões. Agora, vamos até pegar ó, o enumerate, por exemplo, e vamos brincar aí com ele. Então, ó, vamos supor que for index value in enumerate, porque ó, já vi que ele retorna o índice e o valor, tá? E eu quero imprimir na tela aqui, por exemplo, ó, no índice index temos o valor value. E olha lá, no índice 0 temos valor 5, no índice 1 temos valor 10 e assim por diante. Então eu consigo saber justamente qual o valor para cada índice, consigo relacionar, interagir aí quando eu quiser utilizar aí os valores e o índice de uma forma inteligente. O enumerate é uma função muito útil. E agora vamos ver como o enumerate funciona. Eu vou até copiar aqui com dicionário, tá? Então, olha lá. Quando eu utilizo um dicionário, você vê que ele retorna, né, o valor aqui, na verdade, vai ser a chave do nosso dicionário e o índice vai ser, de novo, o índice numérico, 0, 1, 2. Ele justamente, como o nome diz aqui, ele enumera, tá? Então, ele vai pegar justamente e vai retornar esse índice enumerado, tá? Então, ele vai ignorar que aqui é um chave-valor e ele pega isso. O cara 0 é esse cara aqui, ele vai retornar a chave aqui no caso do dicionário. Então, o cara 1 é a Maria, tá? E assim por diante. Tá? Então, eu posso usar isso daqui, por exemplo, para fazer algo bem parecido que a gente fez aqui. Tá? Então, eu vou trazer aqui os alunos. Beleza? Então, eu sei que no índice index temos a chave value, por exemplo, e o valor, vou acessar aqui alunos e vou acessar aqui o value. Olha lá. Temos aqui, ó, no índice 0, temos a chave K e o valor 10. No índice 1, temos a chave Maria e o valor 8. E no índice 2, temos a chave Pedro e o valor 5. Tá? Então, eu também consigo trabalhar aí com dicionários, com tuplas, com qualquer iterador, a gente consegue utilizar o enumerate aí para brincar um pouquinho. E por último, a gente vai ver a função zip. Tá? Então, vamos supor aqui ó, que a gente tenha duas listas. Uma lista aqui de strings, tá? Que na verdade são letras aqui, né? E uma de números. Vamos supor que eu quero juntar isso, tá? Então, eu poderia, por exemplo, usar a função map, que a gente viu, onde ele vai receber o x e o y, tá? E eu quero que ele retorne uma tupla de x e y, onde o primeiro iterador vai ser as strings e o segundo vai ser os números. Então eu estou praticamente passando aqui o x, ele vai pegar o primeiro elemento desse, o y, o primeiro elemento desse. E ele vai juntar numa tupla, e ele vai fazer isso para todos os elementos. Tá? Então olha o que ele fez, o A junto com 1, o B junto com 2, o C junto com 3 e assim por diante. A gente pode fazer isso de uma maneira bem mais simples, utilizando a função zip. Tá? E aqui eu vou passar as duas listas e olha lá, ele me retornou justamente essa junção. Tá? Então, o primeiro elemento do primeiro iterador aqui com o primeiro elemento do segundo iterador e assim por diante. Então, até por exemplo, ó, aqui a gente tem os alunos, né? Vamos supor que a gente tem ó, uma lista separada, tá? Com o nome e a nota desses alunos. Eu quero juntar esses dois, quero comparar aí qual o nome e a nota tudo junto. Então, eu posso simplesmente passar aqui o zip com o nome e a nota desses alunos e tá aqui, ó. Eu criei aqui agora uma lista de tuplas, onde cada tupla vai ter o nome do aluno e a nota do aluno. Nome do aluno e a nota do aluno. E de outra maneira também, né, igual a gente tem aqui o dicionário, tá? Eu poderia muito bem passar, ó, vou até copiar isso daqui, em vez de passar para uma lista, passar para um dicionário. E olha lá o que ele me retorna, tá? A chave vai ser o primeiro aqui, iterador, né? E o valor vai ser o segundo iterador. Então, de novo, a gente voltou para o que a gente tinha aqui, né? Um dicionário aqui. Então, é bem fácil brincar aí com esse zip. E só para terminar, a gente pode usar a função zip para dar um unzip também, né? Então, vamos entender aqui, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu vou criar um elemento com isso daqui, tá? Então, nomes e notas, beleza? Então, eu sei que no nomes e notas, eu tenho aqui justamente, ó, isso daqui, tá? E eu quero dar um unzip nisso, então eu vou usar o zip, tá? E eu vou acessar esse meu elemento zipado aqui, tá? O elemento zipado que nem a gente viu, né? Uma função aqui de uma lista, né? E tuplas dentro dessa lista, tá? Então, quando eu fizer isso daqui, opa, eu preciso jogar isso daqui para lista para enxergar o resultado, né?
ele está aqui, ó. Ele quebrou isso daqui em dois elementos separados novamente. Então ele pegou e ó, a gente tinha aqui, era uma lista, né, que ele quebra em tuplas, tá? Mas ele quebra em dois elementos separados. Então aqui a gente tem um elemento, aqui a gente tem outro elemento. Mesma coisa aqui, né? A gente tem o nosso dicionário lá, alunos, tá? Se eu pegar o alunos aqui, eu vou dar um zip, tá? Utilizando asteriscos aqui nesses alunos, olha lá, o que ele fez, na verdade agora bagunçou tudo, porque ele pegou o primeiro elemento dos nomes, depois o segundo elemento desses nomes, por quê? Porque a ideia aqui era colocar o items, tá? Então agora sim, agora ele pegou o primeiro nome dos alunos e a nota desses alunos, tá? Então eu consigo praticamente fazer a operação inversa do zip, utilizando o asterisco aqui, né, junto com o nosso elemento. E é isso para essa aula, pessoal. A gente viu aí a função reduce, que é bem útil aí para fazer funções acumulativas nos nossos elementos, e vimos a função enumerate e a função zip, né, que são funções úteis também para a gente brincar e trabalhar com índices, com valores, né, juntar dois elementos, duas listas, duas duplas. Aí a gente já tinha até usado a função zip em aulas passadas, nessa a gente viu ela com um pouquinho mais de detalhe. Beleza? Se você gostou dessa aula, deixa um like. Se tiver alguma dúvida, comenta aí. E baixa os exercícios que eu vou deixar aí, tá? Das 3 aulas passadas que a gente teve, né? Então, de map, de filter e de reduce. Eu vou deixar os exercícios aí abaixo e vou corrigir eles na próxima aula. Até a próxima. Valeu!